Fala, meus amigos! Seja bem-vindo ao RochaCast. Eu sou o Paulo e... Eu sou a Dai. É isso aí. E hoje, nosso segundo episódio. Não, brincadeira. Segundo episódio. E graças a Deus, né? Agradecendo ao Senhor aí por mais essa dádiva, mais esse braço do podcast, né, Dai? Isso. Que a gente usa como evangelismo, a gente usa como tantas outras ferramentas, como a gente falou semana passada, sobre a tecnologia a serviços do reino de Deus. E a gente não poderia deixar de agradecer ao Senhor nosso Deus por mais um episódio. E semana passada eu esqueci de falar e de agradecer ao Bruno. O Bruno chegou a gravar alguns episódios pilotos. O Bruno hoje está em outra igreja, está em outra cidade. Brunão, aquele abraço e vamos marcar de trazer você aqui, tá bom? E é isso. Isso. Gente, você que quer ser um patrocinador, pode procurar a Giovana, a gente vai deixar o número dela aqui embaixo. Então, você que tem uma empresa, você que é um empreendedor e deseja abençoar esse podcast, fique à vontade, seja generoso, entendeu? Então, a gente está aberto a isso e é só pegar o contato da Gi aqui na descrição do vídeo. É isso aí. Vamos nessa? Vamos lá. E agradecer a Deus, como eu já disse, né? E hoje o papo vai ser top. Estamos recebendo um casal maravilhoso que faz um trabalho muito legal na nossa comunidade, na comunidade em si. Não só na igreja local, mas ali na comunidade, no bairro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre evangelismo e resgate com o Átila e a Maria. Gente, Uau! sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Fala um pouquinho de vocês aí, como funciona. Acho que, na verdade, assim, eu posso já estar fazendo uma primeira pergunta para vocês já. Tô vendo que vocês estão um pouquinho apreensivos, mas é assim, é só no começo, né? Pode fazer. As primeiras 3 horas é assim, é normal. A pergunta que eu queria fazer de início é o seguinte. Quem era o Átila? Quem era a Maria antes do toque de Jesus? Uau. E eu vou deixar vocês falarem à vontade, porque depois dessa pergunta tem uma outra. Hoje, quem é o Átila e a Maria à frente do Firmados? E o que é o Firmados? Amém. Ele já mandou logo 3 já. É pra falar à vontade. É pra falar à vontade. Legal. Vou começar falando por mim. Logo na sequência a Maria vai falar. Legal. O Átila, no ano de 2009, recebeu um convite de um amigo que eu conhecia o Guilherme já há uns 3 anos. No ano de 2009, ele foi para um retiro espiritual e ele voltou daquele lugar transformado. A princípio eu não aceitei e ele falou, cara, você precisa conhecer esse Jesus que eu conheci naquele lugar. No ano de 2009. E aí eu relutei ainda, passei por muitas dificuldades, né? Por conta de que eu não aceitava que ele estava na igreja. E chegou um momento que, aproximadamente 1 mês, eu aceitei o convite. E fui numa igreja lá no Pedro Nunes. E naquele lugar eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus. E, cara, de verdade mesmo, eu não sabia quem era Jesus. Não sabia mesmo. Tipo, os caras falavam, Jesus é Deus. Sei lá. E aí eu comecei a uma caminhada. O pessoal, muitos que me conheciam falavam que era fogo de palha, que não tinha como uma pessoa igual a eu ir para a igreja. Muitos acreditaram. E eu dei seguimento. Fiquei de 2009 até aproximadamente 2014 com Cristo. Legal. Firmão. No ano de 2011 eu consegui discernir que o Senhor tinha através da minha vida o dom do evangelismo, né? Juntamente com os amigos meus que já eram mais experientes na fé, falou, Átila, você é evangelista. O que é isso? O cara que tem um dom, a facilidade e tal, de resgatar as pessoas que, né? Por exemplo, usuários e aí por diante. E aí eu consegui levar a primeira alma a internar. Esse rapaz, ele era um alcoólatra, inveterado, entregue, aquelas pessoas que você vê assim, você fala, ali você só espera a morte. Levamos esse rapaz, ele se recuperou.
E foi seguindo a vida dele, eu fui seguindo a minha. E aí, para eu encurtar, no ano de 2014, eu saí da igreja. Aconteceu algumas situações dentro da igreja que eu congregava e eu não aguentei a pressão e saí fora da igreja. Eu saí fora da igreja e eu tenho 3 filhos de um outro relacionamento, na qual, mediante as coisas que eu fazia, o relacionamento que tinha o antigo se desfez, né? No ano de 2015. E aí eu resolvi ir lá pro Mato Grosso, lá pra casa da minha mãe. E naquele lugar ali foi a perdição da minha vida, porque lá não tinha droga. Lá não tinha droga, mas eu bebia todos os dias. Todos os dias. Durante 7, quase 8 meses, eu bebia todos os dias. O dinheiro que eu ganhava, que eu sou um profissional na área da linha branca já, graças a Deus, esse ano faz 30 anos que eu conserto geladeira, máquina de aproveitando, fazendo uma propaganda. Caralho. Seja um patrocinador. Já põe um arroba aí. Seja um patrocinador. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse é o foco. E no ano de 2016, eu voltei lá do Mato Grosso. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu não vou ficar mais aqui porque eu tenho 2 filhos, eu tinha levado um dos meus filhos comigo e ficaram-se 2. E eu falei pra minha mãe, eu vou embora porque eu preciso dar um respaldo pros meus filhos. Só que chegando aqui, foi a pior fase da minha vida. Foi uma fase que eu dormi dentro de carro, eu tinha que pôr meu carro de quebrada e eu dormia dentro do carro porque eu não tinha onde repousar. Você não tinha família aqui? Tinha, mas tinha muita vergonha de pedir qualquer tipo de ajuda, por quê? Todos sabiam que eu era um usuário de droga. Todos sabiam que eu era um alcoólatra. Só que assim, eu nunca levei problema para minha família, para os meus parentes, nunca. Eles sabiam porque ouviam falar, mas ver, ninguém tinha visto. Ver nunca tinham visto. Não, nunca ninguém viu. Mas eles sabiam, porque é uma coisa que eu não escondia. Sim. E aí, eu consegui uma casa com meu filho Kaique, hoje ele tem 19 anos, onde a gente começou a construir de novo a nossa vida. Só que assim, eu tava com um problema muito grave, emocional, na qual eu não conseguia trabalhar. E eu me entregava todos os dias pro álcool, para a droga, e chegou o momento da gente passar fome naquele lugar. Pouca gente sabe disso, mas chegou um momento que eu falei pra ele assim, Kaique, você vai pra casa da sua mãe. Não, eu quero ficar com você, pai. Eu falei pra ele, aqui não tem o que a gente comer. O pai não tá bem, ele falou, pai, eu vou ficar com você até o final. E naquele dia ele falou assim pra mim, pai, eu tô com fome. Eu falei assim, não tem o que a gente comer. Aí ele olhou, meio perdido, eu também estava muito perdido. Naquele dia, e no outro dia nós tomamos somente água. Nós ficamos sem comer 2 dias dentro de uma casa que não tinha móvel, tinha um colchão jogado no chão, na qual eu tive um começo de pneumonia, quase que eu parti dessa, porque eu não buscava tratamento. E por algum motivo, né, Deus viu graça, umas pessoas me ajudaram e me direcionaram para uma casa de favor, lá na Parada 15 de Novembro. Eu sou muito grato a essas pessoas, Laurita, ela foi como uma mãe para mim, e ela matou muito a minha fome, porque eu pesava quase 120 quilos. Em praticamente 3 meses, eu caí para 90 quilos. Nossa. Então eu emagreci assim, repentino, eu sofria com os desmaios. Eu andava na rua assim e acordava, sei lá, no hospital. As pessoas não queriam nem estar perto de mim. Porque eu não me alimentava e era um uso contínuo de droga. E aí fomos morar lá na Parada 15, aonde que a minha vida começou a melhorar um pouco. Chegou um momento que eu falei pro meu filho, eu falei, Kaique, a gente precisa trabalhar para se manter, não dá para ficar desse jeito. Eu fui no Ferro Velho, passando lá na frente, e eu pedi pro cara, eu não tinha dinheiro, eu pedi para ele uma carcaça de uma geladeira e uma carcaça de uma lavadora.
Falei, cara, você pode me dar isso aqui e quando eu estiver bem, eu vou te pagar. O cara ficou meio assim, nunca me viu. Ah, vai, pega isso aí. Pega isso aí. Tipo, pedindo esmola, sabe? Uhum. E eu peguei, eu tinha uma picape estrada, na qual me serviu muito até poucos dias atrás. Eu coloquei aquelas carcaças e coloquei na frente da minha casa. Na primeira semana, começou o pessoal. Você conserta? Conserto. E eu fui nessas... Eu comecei a criar um pouco de responsabilidade. Tinha problema com a droga e com o álcool ainda. Uhum. Só que eu atendia, eu fazia venda, e aí os pessoal começaram a... Eu vou falar bem breve. O pessoal que me fornecia os aparelhos são pessoas que eles entregam o novo e retiram o velho. Já viu isso? Você faz uma compra pela internet, pelas Casas Bahia, uma geladeira. Aí vai um caminhão lá. Aqueles caras, você pode me doar? A gente... Doa pra certa pessoa, a gente leva uma casa assim. Tá. Chegou a época de eu comprar 15 geladeiras. E pôr lá na porta. Não cabia nem dentro do meu salão. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando a pessoa comprava uma nova, doava a antiga. A antiga pros caras e os caras me vendiam. Ah, sim, entendi. Então, além de fazer a manutenção, eu fazia venda. Você fazia uma revenda Exatamente. Eu tinha um faturamento, na média, de R$5.000 por semana. E aí, a nossa vida começou a engrenar. Logo em seguida, abriram um atendimento lá na Penha. Eu falei, nossa, lá na Penha? Eu tô aqui na parada 15 de novembro. Como assim? E aí, cheguei lá, era a geladeira da minha esposa. A geladeira dela tava quebrada. Ó o propósito, começando a se cumprir aí, tá vendo? Foi exatamente no dia do aniversário dela que eu fui fazer essa manutenção. E quando eu cheguei lá, só tava uma ex-cunhada dela e minha sogra. Eu fiz o orçamento, ficou, na média de uns R$300. 250. Olha, eu ela só lembra tinha... até hoje, Não, cara. vocês não sabem. 250, eu só tinha 155 na mão. E ele falou assim pra mim, dá 150, fica 5 pra você tomar um sorvete. Olha isso. Pra você fazer ideia, com uma criança, era a propósito de Deus. Propósito mesmo, hein? Tá vendo? Então, e nessa época aí, eu consertei a geladeira dela. Só que eu também tinha um outro problema. Eu tinha um hábito de fazer assaltos, cara. Eu criei um hábito, minha mãe não me ensinou isso, ninguém da minha família me ensinou isso. Eu conheci um pessoal aí que os caras, eles gostavam de fazer isso e era uma adrenalina e eu comecei a gostar. Então eu pratiquei alguns assaltos com o meu carro e é assim, eu falo isso, é bem difícil pra mim falar, sabe, cara? Porque foi uma fase bem difícil na minha vida. E chegou um momento que eu comecei a fazer aquilo por prazer, sabe? E eu sabia que uma hora ia dar ruim. Tanto é que quando eu saía pra fazer esses assaltos, eu falava pro rapaz que ia comigo, eu falo, olha, se a gente for parado, a gente vai trocar tiro e morrer. Porque eu não vou preso. Essa vergonha eu não vou dar pra minha mãe. Então, assim, se minha mãe estiver vendo isso, mãe, eu não queria nunca falar isso. Mas... Nem manda o link pra ela. Não, mas Deixa ele pra é lá. convertido. Glória a Deus. Amém. Então, Graças e a aí, Deus. eu quando conheci a Maria, eu fui arrumar essa geladeira dela, tal, não rolou nada. Primeiro dia, assim, nem olhar. Não tive olho pra ela. Só que passou uns 20 dias, a geladeira dela quebrou de novo. Que coisa, não? Você acha que não? Foi de propósito. Não. Ele queria voltar lá. Eu acho que ela cortou o fio, hein? Eu sou Ele bem queria sistemático nos meus trampos. Tipo assim, eu não gosto de arrumar um aparelho e depois ter que Dá ir lá retorno, né? dar retorno. Eu não gosto. Sou bem chato nessa parte. Ela me liga 9 horas da noite. Eu tava na minha garagem bebendo e fazendo outras coisas erradas, né? Usando droga. Vou falar. Pronto. E ela falou assim, moço, a minha geladeira quebrou. De novo. E eu falei assim... Ela saiu da Penha e foi em Goianazes? Não, ela me ligou. Tá. Entendi. Ela me ligou. E ela fala, nossa,
Coragem. Coragem. Quando isso era 9 horas da noite. Um pouco mais profundo que Goiás. Então, eu falei pra ela assim, que amanhã, eu falei no caso, né? Ó, amanhã eu vou dar um pulinho aí e vou estar verificando sua geladeira. Quando eu olhei a foto dela, eu abri depois de seguir o Face, eu acho que a agenda já liga junto com o Facebook, apareceu a foto dela, eu falei, olha a mina que me ligou aqui. Aí entrei no Face dela, aí fiquei pesquisando ali, eu tava com um amigo meu, eu falei, nossa, mano. Bonitinha, coisa de homem, né? Coisa de homem. E eu falei no telefone pra ela o seguinte, não, tudo bem, amanhã eu dou um pulo aí pra verificar, tá bom? Obrigado. Ela, então, você passa aqui no meu salão, que aí você toma um café, eu faço um café e te explico o defeito. E eu falei assim pra ela, Você gosta de café? Tá. Você gosta de café? Gosto. mas eu prefiro um vinho. Aí eu falei, a gente pode tomar um café. Aí o vinho a gente pode deixar pra mais tarde. É. Você falou isso. Uau, olha a cantada. Aprendam, homens, as cantadas. E aí eu joguei esse chaveco, né, furado, e ela abraçou. É a arte da conquista. Um chaveco, né, confesso. E aí, chegando no outro dia... abri o Facebook, eu olhei pro parceiro e falei assim... Nossa, mano, se eu pegar essa mina, eu caso. Só que detalhe, fazia praticamente 1 ano que eu estava solteiro. Eu não queria me relacionar com ninguém. Não queria mesmo. Porque, como eu tinha sido da igreja, eu já sabia como que funcionava mais ou menos o mundo espiritual. Então eu falei, cara, na moral, falar pra você que não apareceu oportunidade seria um mentiroso. Meu Deus, os caras chegou a falar pra mim assim... Meu, você tá meio esquisito, você pulou pro outro lado? Eu falei, não, cara, nunca. Então, no outro dia eu fui até a Maria e a gente se conheceu. Claro, efetuei o conserto da geladeira e nós conhecemos, conversamos. E na nossa conversa eu falei pra ela que eu tinha um probleminha com bebida e de vez em quando... Não, você não chegou a falar, não. Descobri isso depois de 30 dias, no primeiro mês. Exatamente. Ocultou os fatos. Essa é a parte que... Acho melhor você não contar, deixa os detalhes pra ela. Cara, mulher sempre vai lembrar de detalhe, bicho. Não adianta. Mulher sempre detalhes é com a mulherada. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a conversar. Eu demorei 1 semana pra dar um beijo na Maria. Porque assim, eu já tinha visto que ela era uma mulher séria. Ela sempre foi. E eu falei, eu não vou ser um cara invasivo. Eu vou mostrar pra ela a minha essência. E eu consegui passar isso. Com 30 dias mais ou menos de relacionamento, eu recebi uma proposta. Um conhecido meu, ele fazia parte de uma facção aí, e ele fez um convite pra mim, que tinha que buscar uma mercadoria no Paraguai, e aquilo ali era uma proposta que ia mudar a nossa vida, e eu tava numa festa com ela, e eu no telefone com ele, e ela olhava assim, você tá falando com quem? Eu falei, dá uma segurada aí que eu tô desenrolando as ideias, sabe? Aqueles papos de... E aí, no final, quando eu terminei de conversar com o rapaz, ela já veio... Meu, qual que eram as ideias que você tava? Eu falei, olha, é assim, assim, assado. Eu recebi uma proposta e eu vou que vai mudar a nossa vida. E ela não concordou. Ela falou, olha, eu não casei com ladrão. Você já tem os seus problemas com isso, com aquilo. Agora isso? Não aceito. Você vai escolher. Ou você vai fazer isso, ou a gente vai construir uma família. E eu optei em construir uma família, eu abandonei aquelas práticas. Cara, eu falo isso hoje, às vezes nem eu acredito que eu fiz parte desse universo, né? Mas Deus me permitiu com que eu fosse, talvez hoje, para mim ter uma bagagem, um conhecimento da causa. E eu e a Maria começou uma grande luta. Porque eu tinha problema com droga e era uma coisa que eu gostava. Eu gostava, cara. Meu primeiro contato com a cocaína foi... Meu primeiro contato com ela foi maravilhoso. Não posso ser um hipócrita. E você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos. Menino ainda, né? Eu era um menino. 20 para 21 anos. Menino perto da minha idade, né? Que eu tô hoje, né? Não, mas 21, menino. E aí,
a gente começou uma luta. A Maria falou bem claro assim pra mim, olha, quanto ao álcool e à droga, eu seguro na sua mão até o fim. Agora, se você não tiver caráter, tiver esse problema que muitos têm aí de rabo de saia, Mulher mesmo, traduzindo. Se trair, dá ruim. Entendeu? Então, É não. isso aí. E graças a Deus, É, graças tipo a direto. Deus, Aham. eu sempre fui um homem de caráter. Eu tive Amém. meus problemas, todo mundo sabia, Aham. não era nada oculto. E eu acredito que a minha libertação, eu creio que a minha libertação, o Senhor, sabe, Ele olhou e falou assim, olha, realmente, eu não escondia de ninguém, Paulo, sabe? Não escondia. E no ano de 2020, pronto, para encurtar, já. no ano de 2020, Vai pulando. eu recebi uma proposta para mim visitar um grupo de apoio numa igreja chamada Rocha Eterna. Eu olhei para minha esposa e falei assim, poxa, o que eu vou fazer nesse lugar? Não, você vai lá, é pique uma terapia e vai te ajudar e aquilo outro. E eu fiz essa visita. E você já estava indo na rocha ou ainda não? Sim, já tava Sim. indo. Bom, mas aí então a gente pode fazer ver o outro lado da história. Até aqui, você contou o seu. Então, para chegar até no grupo de apoio da Rocha, agora a Maria conta o outro lado, da visão dela. Sim. Você contou a sua. Boa. Agora nós vamos ouvir a dela, que aí para as histórias ter a mesma timeline para chegar junto lá na igreja, Sim. até no grupo de apoio. Então, eu estava dentro de um processo, eu tinha me separado também, eu tinha a Malu, e aí eu estava construindo a minha casa, né? Isso foi que em 2016. E aí, estava no processo, eu conheci o Átila através do Facebook, que eu pedi para um técnico, né? Joguei lá no Facebook, no Desapego. Mas só um aspas aqui. Antes você já era da igreja? Era cristã? Não, eu não era Tá. cristã, não conhecia esse Jesus, já tinha ouvido falar. Uhum. Mas eu tinha um certo preconceito com os irmãos Rolon, né? Aqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço e pregam simplesmente a Bíblia debaixo do braço, Aham. né? Então eu tinha um preconceito referente. Falei, se fosse para ser cristão daquele jeito, eu não queria ser. E eu era muito a favor do kardecismo. Então, né? Tudo tem motivo, razão e circunstância. E era isso que eu acreditava. Aí eu conheci o Átila. Aí joguei lá no Facebook. E o Átila veio. Nisso que o Átila veio, ele foi Isso no concerto da geladeira. geladeira. Da geladeira. Da geladeira. Só que assim, na verdade, a gente realmente não se olhou, né? Porque eu não estava no interesse de procurar alguém, porque eu já estava numa separação, e ele também não tinha interesse. Só que eu não tinha olhado para ele não tinha olhado para mim. A gente conversou mais ou menos uns 40 minutos referente a um carro que eu tinha. Só que quando ele saiu, a minha ex-cunhada e a minha mãe falaram, nossa, você viu o técnico da geladeira? o ego faz assim. Não, Os mas, cupidos, tipo os cupidos. Não, mas é legal. Eu, hein? Né? Mas aí falaram isso. Eu falei assim, nossa, nem vi, nem reparei. Tá bom, aí passou o tempo, ele tinha ficado R$250. Eu tinha 155 para comemorar o Comer mês, barato aí, sabe? chorando. Cobrou barato? Cobrou barato, tá vendo? Mas Olha eu não- só. Ai, depois nós falamos sobre isso. Serviço de 400 conto hoje. Aí, tá É, vendo? verdade. Não, já tava de olho já. É, Já tava de aí o que olho. aconteceu? Aí ele pegou, aí quando ele voltou Aí ele voltou, recebeu a segunda parte, né, do dinheiro, mas ele pegou na minha mãe. E aí a geladeira deu problema. E quando ele foi retornar, aí a minha ex-cunhada e a minha mãe, nossa, o técnico vai voltar e não sei das quantas, eu nem não tinha nem dado ibope. Aí eu falei assim, tá bom, lá vai eu olhar, né? Lá no Facebook, caçar, a gente bate aqui. Aí lá vai eu caçar no Facebook, quando eu vi. A primeira coisa que me chamou a atenção nele é que ele tinha uma foto com a filha dele. Então, porque eu já tinha uma menina. E isso me chamou muita atenção. E a outra foi o sorriso dele. Eu falei, nossa, não é que é bonito Aproximação um mesmo? pouquinho, Maria. Não é que é bonito mesmo? Já era Tá bom. cabeludo, já? Não, Não. não era. Não era. Usava o cabelo raspado. Mano. É, ele era tipo... Tem fotos, Diferente. manda no grupo. Manda lá. Diferente. Manda depois que a gente põe na edição as fotos. Coloca que vocês vão ver a transformação. Aí, tá bom. Aí, quando ele chegou, né, aí a gente marcou para poder se ver, teve essa cantadinha, tipo, né? Mas E quando ele chegou assim, aí eu tava atendendo uma cliente, eu fiquei ansiosa o dia todo esperando, nossa. E quando ele chegou, eu fiz assim, eu falei, uau.
Empolga não. Já Tá gato, olhou diferente, né? Olhei, Olhou porque até diferente. então, falaram assim, olha, o técnico da geladeira. Uhum. Só que assim, penso eu, ele trabalha com um público maioria feminina. Então, claro que ele não vai olhar, né? E outra, mas é uma coisa meio que de respeito. Uhum. Mas teve aquela piadinha e ficamos uma semana, nada aconteceu. E eu, nossa, gente, eu tô com problema, só pode ser, né? Foi mais ou menos isso. Aí, enfim, aí dentro das nossas conversas, ele falou que ia pra igreja. E me convidou. Uhum. E até então eu não conhecia uma igreja evangélica. Eu já tinha ido para católica, para congregação, já tinha procedido de umbanda, já tinha passado um monte de coisa. Mas, tipo assim, e aí eu fui com ele. Nisso que eu fui, eu sempre tive problema com esse negócio de imposição de mão, o povo cai, grita, berra, e nossa, né? E aí, de repente, a gente começou a ir numa igreja na Batista, lá em Itaquera. Detalhe, a gente ia pra igreja, por quê? Porque quando eu fazia o uso contínuo, assim, em excesso, geralmente no domingo me dava uma depressão. Aí eu falava, eu vou pra igreja. Como assim você vai pra igreja? Eu vou buscar ajuda daquele que pode me ajudar. É verdade. Porque era eu isso. já sabia que o único que poderia me Sim. ajudar era Jesus. Entendeu? Aí tá. Aí a gente começou a ir pra igreja. E, de repente, eu vi uma libertação de púlpito. Tava de cabeça baixa, tava acontecendo uma oração. E aí entrou uma mulher com um vestido branco. E aí aquela oração e aquele fervor todo. E, de repente, aquela mulher foi liberta, gente. Assim, na cadeira. Não me lembro da face dela. Uhum. Mas eu lembro do tecido do vestido dela. E foi um grito contínuo, fino, que, nossa, soltou todo o ar do pulmão dela. E eu, é Jesus. E foi o que realmente, naquela noite, eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu pedi Isso é muito para legal. ele exatamente pagar tudo de crenças, tudo que eu tinha aprendido em outras religiões, para com que me anulasse daqueles, para eu poder ser nova, para Uhum. tudo que viesse dele viesse novo, sem questionamento, né? Então, e aí assim foi o meu conhecer a Jesus através da vida do Átila. E aí o que aconteceu? A gente passou por uma igreja, pela Batista, só que o meu entendimento, o Átila tinha história naquela igreja. Então, você fica sempre com... né? Histórico. É. Não, você tinha história mesmo na igreja, que você tinha congregado já ali de um outro relacionamento, e até mesmo que ele tinha saído da igreja, depois voltou de novo, aí se sabe, né? Então, eu falei assim, vamos viver o novo, né? Vamos ver o novo do Senhor. A gente foi para uma igreja chamada Igreja Viver, Itaquera, e era uma igreja de célula também. Uhum. E, de repente, eles não conseguiam passar dessa linha de ajudar o Átila. Porque quando eu descobri que ele era um usuário de cocaína, ele fazia o uso... Porque ele bebia muito e não ficava bêbado, gente. E eu falava, não pode ser isso, não pode ser isso, não pode ser isso. Super-homem? É, porque ele não caía. E eu falava assim, meu Tá Deus doido. do céu, dava ruim. E aí a gente tentava acompanhar, que eu era do mundão, nossa, eu caía. E eu tava, caía, a Maria, ela, caía. Não, e o negócio não funcionava. E aí ele me levava nos lugares assim, eu vou pegar um pendrive ali, eu vou pegar um CD ali. E aí, de repente, não era, gente. Ele tava me levando pra biqueira. Essa é a verdade. Deixava lá no carro dormindo. Esperando. Esperando dormir. Até dar ruim. Depois que eu me converti, aí deu ruim pra ele. Aí, Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Não, Deus. você não tá entendendo. Deu ruim de verdade, porque eu ia buscar lá na porta, fazia escândalo, acelerava o povo, fechava amigo. Não, você não tá entendendo. O Senhor me usou assim na vida dele. É ferramenta, é ferramenta. Né? E Chegou um momento que, tipo assim, os caras falavam, não dá pra ficar do seu lado, sua namorada, ela é louca. 4 horas da manhã, os caras tudo monstro. Os caras monstro mesmo. Alguns com homicídio nas costas, os caras eram Os monstros. caras tudo Os doidão. cara, quando via a Maria chegando, Maquinado. os caras abria. Abria. Já deixava carregava parado, Jesus assim. já, né? com certeza. Já só era. Jesus mesmo, O porque- Espírito Acabou. Santo já vinha, já porque na de verdade, frente, Dois pés no É. peito. amarrando, É. escapetada toda. De verdade, eu arrastava mesmo. Era tipo assim, ou jogo o Átila dentro do carro, ou acaba a festa de vocês. Era mais ou menos sobre isso, né, gente? Muitas É. vezes ela fazia isso mesmo. Entra no carro Mexe com a agora. baixinha pra você ver. Vai. E eu deixava meu carro lá. Deixava. Amanhã você me leva meu carro, tá bom? Foi. Não, ele leva o carro. Tinha vez que eu ia buscar de Uber. Olha Pegava só, o tá Uber, vendo? me levava até lá e eu trazia o carro. Não deixava ninguém. Ah, detalhe. Aí você vai falar assim, peraí, como que ela te achava?
Fala aí, paixão. Eu tinha colocado um rastreador no celular dele. Uau! Meu Deus, revelações. Mulher sábia. Mas isso não era por causa de mulher. Uhum. Era porque ele sempre dava aquela faiscada, tipo Aham. meia-noite, 1h da manhã, e ia aparecer só 6, 7 horas, e quando aparecia, né? Porque aí dava ruim. E aí eu coloquei, ocultei, o localizador sempre tinha que estar ligado. Quando ele desligava, eu sofria. Aí quando ele ligava, pronto, lá vai nós atrás. Assim, gente. E que ouvindo vocês falando, parece que é uma parada assim, mas a profundidade de tudo isso, só vocês e Deus sabem, Sim, né? O que verdade. aconteceu. Às vezes a gente vê vocês no púlpito, no teatro, né? Hoje, depois de tudo isso daí, tudo que aconteceu, muitas vezes vai olhar e falar assim, talvez não é tudo isso, mas a história, o que vocês carregam, cara, Sim. é sensacional para vocês passarem para os que chegam depois de vocês, né? Sim. Cada um deles, desde o primeiro lá. Quem acompanhou todo esse processo foi a pastora Vanessa e o pastor Sidney, porque desde a Igreja Batista, né, que eles acompanhavam o Átila. Aí, de repente, quando a gente saiu dessa outra igreja, né, que as pessoas não conseguiam, porque eles falavam que eles não podiam chegar até o momento em que tava, tipo, existia aquele... Como eu posso usar a vida? Na verdade, assim, eu não permitia. Essa é uma realidade. Tinha uma não dá barreira. para culpá-los. Tinha. Eram pessoas de Deus. Muitos foram atrás de mim. Só que eu não queria. Eu falava, eu quero viver essa vida que eu vivo. E era uma verdade. Eu quero beber no final de semana, sabe? Chegou um momento que eu não queria mais a droga, mas não dava. Eu bebia, o corpo pedia. E esse é acredito eu, que é o ponto-chave pro resgate, né? Da pessoa. É ela querer. Isso. É ela querer ser resgatada. Porque você ouve assim, fulano foi pra clínica, mas fugiu, foi embora. Mas ele chega, ele bate aqui, fala que quer ir. Talvez o cara só quer um banho, uma refeição quentinha, uma noite bem dormida. Isso. E depois voltar pra bagunça. Mas a base, você ter Exato. alguém com conhecimento de causa, né, e entender até onde o outro está, o momento que o outro está vivendo, é muito importante. Porque, teoricamente, você saber que ele só quer uma cama, só quer um banho, só quer uma alimentação, tá bom. Mas o mais profundo dele, que nem o Átila, ele tinha sentimentos de abandono, ele tinha rejeição. Então, ele tinha esses sentimentos. E era necessário, tipo assim, entender e canalizar Ser intencional, né? isso. Com que o Nessas Senhor, tipo coisas. assim, que ele conseguisse entregar para o Senhor todas essas dores dele, né? Então, hoje a gente fala assim, que a gente entende tudo isso que a gente passou, porque a gente consegue entender o outro, né? Hoje, nos firmados femininos, quando as pessoas chegam com essa dificuldade, e é onde a gente coloca posicionamento, é porque a gente tem conhecimento de causa. Aí ela vai apresentar algo que acha que você não conhece, que é só teórico, aí você abre para ela toda a dificuldade Já que você conhece, passou, já mostra. né? Então, E, Maria, nesse período que você ia atrás do Átila, você com certeza orava, sim, clamava ao Senhor, perseverando ali pela vida dele, né? sempre, sempre. Na verdade, toda vez que a gente ia para a igreja, a gente ia para células, assim, lá na outra igreja, e era... A minha oração era voltada a isso, mas eu pedia para o Senhor libertar ele. Mas a libertação dele, eu pedia para libertar, mas não era exatamente essa forma de orar. Eu tinha que pedir para o Senhor abrir os olhos dele, para ele entender quem era o Senhor na vida dele. Porque o Átila, ele sofreu muito. Teve momentos que ele podia ter morrido ali. E ele era muito desafiador, porque, tipo assim, o Átila não tinha amor pela vida. O Átila não conseguia pensar no dia seguinte. Ele não tinha planos futuros. A gente Ele era intenso, né? No que estava fazendo ali. E ele era... Eu sou intenso até hoje, de verdade. Ele vive assim, ele vivia só as 24 horas. O dia de amanhã a Deus pertence. Ele acordou, tudo bem, hoje é dia de fazer dinheiro, ganhou R$1.000, gasta 1.100. Porque se bater as botas, o 100 ficou para trás. Ele era desse jeito. Ele era assim, gente, né? E até o momento de eu chegar na rocha. Eu cheguei na rocha, a gente estava separado, eu com a aliança no pescoço, tanto que eu só tirei a aliança do pescoço, porque meu dedo aqui deu uma alergia. Eu só tirei do pescoço, que eu ia falar sobre isso. E eu cheguei na rocha, realmente acabada, destruída, mas eu tinha pedido para o Senhor que ele mudasse aquela situação. A gente já era casado.
né? E eu tinha saído de casa, era 4 horas da manhã, sem nada, só com os documentos meio da minha filha, e eu fui para casa da minha mãe. E eu orei pro Senhor para mudar a minha situação, né? Que se fosse da vontade dele, da gente permanecer junto, que o Senhor me desse uma luz na rocha. Foi quando eu fui visitar a rocha. Quem orou pela gente foi a Marisa. Sim. E ela orou pela restauração do meu casamento. Eu não falei nada para ela, mas ela olhou a aliança dele no meu pescoço. E ela orou. E quando ela orou, eu senti, assim, algo Sobrenatural. Tipo, algo que realmente me deu esperança no dia seguinte. Mas e que o Senhor estava mostrando para mim? Posicionamento. Se posiciona em mim. Me coloca em primeiro lugar na sua vida. Porque quando eu procurava o Senhor que podia fazer pela vida do Átila. Que o Senhor pudesse resgatar ele. Não que o Senhor, quem era o Senhor? Então, Sim. era completamente diferente. Eu buscava o Senhor, cuidava do Átila, estava tudo bem. O Senhor não cuidava, sabe? Então, e a busca era diferente. E acabava você ficando de lado nisso. Isso. E aí, quando eu cheguei na rocha e o Senhor me deu esperança de que meu relacionamento... Porque a gente sempre foi muito assim... Quem olha pra gente, acha que a gente não tem problema nenhum, né? Que a gente é apaixonado 24/48. Fala que não. Fala que não, tá vendo? Fala que não. Então, tá vendo? Eu que sou. Então, e daí... quando eu cheguei na rocha ali, eu falando com o Senhor assim... Aí eu trouxe... A Marisa orou, foi na primeira semana. Na segunda semana, eu falei pra ele assim... Tô indo pra igreja. Tô indo para outra igreja, não tô indo mais para Viver. Porque na Viver, ele já passava vergonha. Ele já não queria mais estar lá. Porque eu já fazia parte de encontro com Deus, fazia parte trabalhava com as crianças, já fazia parte de servo, já fazia tudo na igreja, mas não era isso, né? Não era só você se entregar assim. Na verdade, você tinha que buscar o Senhor de verdade, não só querer buscar, mas sem se entregar verdadeiramente, né? E na rocha eu consegui encontrar essa entrega, conseguir me sentir cuidada, né? E aí, onde houve esse convite, que aí estava voltando os filmados, porque tinha saído da pandemia, né? Não, entrada da pandemia, né, mocinha? Tinha entrado a pandemia. 2020. Isso, e tanto é que era muito restrita a reunião, tipo, tinha que fazer com uma pessoa ali, outra, né? Bem separado mesmo. Era 1 metro de distância, né? Uma pessoa da outra, né? E eram 4, 5 pessoas no máximo. Na época, o pastor Sidney, à frente do trabalho, juntamente com o Everton. Meu grande amigo também, os dois são meus amigos. Que legal. E eu fui convidado para essa reunião. No começo, eu fiquei muito, tipo, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu ia, porém, um dia sim, um dia não, eu bebia e usava droga. Não tinha força. E aí, vamos pro culto. Eu ia, vamos colocar, todo domingo. Aí eu encontrava quem? Pastor Everson. Eu olhava pra ele fazia parte da célula que ela fazia na conferência. A gente fazia E eu via um tiozão lá, alemão e tal, eu falei, mano, esse cara, ele tem sabedoria pra caramba. Eu só ouvia, não participava. Não. Como que ele fala? É o alemão do zóio azul, né? O pastor alemão. Pastor alemão. do zóio azul. E aí, eu tive o pastor Sidney me acompanhava, só que o pastor Everson também, ele passou a me acompanhar. E ele também passou por essa causa, né? E ele Muita gente não sabe, mas por essa causa. Então, eu chegava lá arrebentado, ele fazia assim pra mim. E aí, Átila, tudo bem? Eu fazia assim pra ele, ó. Eu acabei fazendo ontem. Átila, não se preocupa. Só continua que o Senhor vai te libertar. É um processo. Chegou uma hora que eu falei, como assim? Toda vez ele fala a mesma coisa, meu. Nem eu tô acreditando no que ele tá falando. Só que ele sabia o que ele tava falando. E chegou um momento. Chegou um momento que fizeram um encontro na rocha, dentro da igreja, na Vila Matilde. E aí ela falou assim, meu, você vai participar do encontro? Eu falei, na moral, meu. Na moral, vou não. Já fui numa parte de encontro, sítio e tal. Mano, dentro da igreja, na moral, não vai acontecer nada não, olha eu. E o encontro Subestimando com Deus o encontro. é a mesma situação de quem quer ser liberto, né? Tem que ir com o coração aberto. Exato. Se você for duvidando, coração trancado, sem propósito, cara, do mesmo jeito Mas que você eu acho legal vai, quando você volta. a pessoa fala assim, não vai acontecer nada. Aí Deus assim, escuta aí. É agora. Se liga. Com muito custo,
Pastora Vanessa e Maria insistiu, eu falei, não, tá bom, eu vou. Eu vou, mas é o seguinte, eu não quero ideia com ninguém naquele lugar. Desse jeito, eu era zoado, mano. Mal sabia ele. Eu era um Era cara bravo. feio, mano. Eu era muito feio. Meu estilo era... Eu criei esse personagem e eu alimentava ele. Uma fachada, né? Cara, porque eu vou te falar, eu sou um chorão, eu sou um cara que eu amo todas as vidas, eu sou apaixonado por vidas. Ele é menino mesmo, gente, confesso. E aí, eu cheguei lá todo marrudo. Muitos lembram, né? Na época, foi em 2020. Eu entrei na Rocha dia 8 de agosto de 2020, Dia dos Pais. Chegou lá no encontro, Pastor Flávio, Soraya, Elô, uma galera. Só a galera Aguinaldo. metralhadora de Jesus, né? Só... Série. Nossa, eu olhava pra aquele povo, e Pastor Nilson tava no dia. Eu olhei e falei, hein? Você O que fala eu tô assim, fazendo aqui? Se eles falassem, vem aqui que eu vou orar por você. Resumindo, todas as ministrações, porque eu falei, eu não vou sair da minha casa pra perder tempo. Aham. Todas as ministrações que teve, houve apelo, eu estive lá. Eu falei, bom, Deus vai mudar a minha história. Deus vai mudar. Todas as ministrações, até a noite, eu levantei e eu fui lá na frente. Quando finalizaram, eu fiquei pensando, eu falei, mas não aconteceu nada, mano. Eu falei, meu Deus. Bom, fiquei quieto, tchau, fui embora. Amanhã, no domingo, ia ter a finalização do culto. Cheguei em casa, essa daqui já... Dá um papel pra mim, por favor. Sou obrigado. Ah, não, fica à vontade. É aquilo que eu falei. Corta pra mim agora. Corta aqui que nós vamos falar dos... Vamos falar dos patrocinadores. Gente, mais uma vez, se vocês quiserem ser os nossos patrocinadores, investir nesse ministério, deixa Deus te usar. Não se acanhe. Não faça como o Balaão, hein? A jumenta precisa falar contigo, né? Ou eu, no caso, né? Se liga, hein? Vem ser feliz com a gente. Né, Dai? Sim, por E favor. aí, fala pra ele, cobra eles de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, galera. Se você tá curtindo esse podcast, já encaminha pro pessoal. Entra lá no seu Instagram, no seu WhatsApp, já manda pros 5 primeiros lá, por favor, gente. Ajuda a gente, entendeu? Temos agora uns 100 e pouco inscritos, caminhando aí pra 200, amém? 200. Amém, glória a Deus. Vou lançar um desafio aqui. Hoje é dia 15. Se até dia 15 de junho nós tivermos 300 inscritos, nós vamos fazer um sorteio com os nossos inscritos. Eita! Um brinde surpresa. Estão gravando isso, né? Que bom. A galera da técnica que vai bancar o brinde, beleza? Tá? Aí, ó. É isso aí. Então, Ele falou que vai cortar o cabelo? 2.000 inscritos, Eita. pode ser que seja o dia de cortar o cabelo. O comprimento a gente não sabe, né? Vamos, galera, compartilha o vídeo. A gente quer ver essa cena. Ô, Átila, Maria, então, passado esses processos, vocês ali já na rocha, se inteirando, um tempo caminhando e tal e tudo mais, como surgiu a oportunidade de estar à frente do projeto do Firmados? Aí foi bem interessante. Assim, eu vou falar até onde... O que aconteceu? Aconteceu uma reunião sempre de empreendedores na segunda-feira. Então, o Firmados era cortado das segundas-feiras para ter essa reunião, né? E aí, de repente, foi corte uma vez e o Átila, ele levava as pessoas, ele falava como aquela reunião fazia bem para ele, como era importante ele estar naquela reunião, porque ele falava dos sentimentos, das lutas, das vitórias que ele tinha. E toda segunda-feira era dia de ele estar na igreja. Ele ia no domingo, mas na segunda-feira era o dia dele estar na igreja. E ele conduzia as pessoas para estarem nesse lugar. E aí tá, e de repente o pastor vinha, não vai ter por causa do empreendedorismo. E falou, foi uma semana. Aí tá bom. Aí passou no mês seguinte de novo. E ele aí juntou uma galera e um pessoal legal. Foi de novo. E aí o Átila começou a ficar agoniado, começou a ficar sofrido com aquela situação. Porque o encontro com Deus fez efeito, no final das contas. Não, vendo? então, fez. Fui Aí, liberta no encontro. Glória a Deus. foi liberto. E aí, quando... Não sentiu nada, mas...
Mais ou menos. Que ele Mais ou menos. quase porque ele falou assim que sentiu ou tirar algo da barriga dele. Mas daí é um outro momento. Tudo bem. Tirar algo da minha barriga. Uma tênia, tô brincando. Então, e aí o que aconteceu? E aí teve a reunião. Aí ele tava lá na porta da igreja com o pessoal e não ia ter firmados. Avisaram nos 47 do segundo tempo. Porque firmados começava às 8. E às 7h30 ele já tava preparado, cheirosinho pra poder ir. E aí, na terça-feira, ele foi logo cedo. Foi lá, não aceitou. Ele não tinha aceito, porque estava tendo aquela reunião, que não tinha firmados. E ele falou, não acredito que não vai ter. Eu vou falar com o pastor Mauro. Falar direto com a fonte, não quero nem saber. Como é que foi, Átila? Isso falou E com aí, Cara, foi Foi o muito papo, louco. Porque naquela segunda-feira eu saí chorando da igreja. Que eu tinha levado um rapaz, ele tava precisando de ajuda e ele olhava pra mim e falou, e aí, não vai ter a reunião? E eu, de verdade mesmo, eu tava com vontade de chorar falando pra ele, não vai ter. E eu levei ele até a minha casa e eu ministrei ele lá no portão da minha casa. Deus operou, eu creio que Deus fez o que ele tinha que fazer. Na terça-feira, peguei a moto, fui cedo lá na igreja. Falei, eu vou ter uma conversa com o pastor Mauro direto. Eu fui assim, doidão, sabe? Eu passei por cima de tudo. Falei, eu preciso chegar lá. Quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem. Eu falei, pastor, eu tenho uma queixa pra fazer. Ele parou e deu uma olhada. Uma queixa? Você sabe qual que é, né? Então, pode falar, Átila. Aí eu falei pra ele, ontem não teve os firmados por causa do empreendedorismo. Ué, mas isso foi postado no grupo. Eu falei, eu não tô no grupo, porque estavam postando na época coisas no grupo que eu falava, não tem nada a ver com o que tem que ser feito aqui. E eu saí do grupo. Que nem eu falei, eu sempre fui muito poucas sistemático. ideias. Poucas ideias. Poucas. E aí, eu falei pro pastor Mauro, eu falei, eu trouxe uma alma ontem, sabe, pastor? Eu falei pra ele que ia participar da reunião e não teve reunião. E eu falei, o Firmados, nós trabalhamos com pessoas dependentes e compulsivas. Ele é um ministério que ele não pode parar. Não pode parar de hipótese alguma, pastor. Eu fui um. Ele falou também que as pessoas que estavam ali, a maioria trabalhavam por contas, né? Eu falei pra ele também. E outra, pastor, 99% do pessoal dos Firmados são empreendedores. Então, se tratar dos problemas desses homens, depois você cuidando da área financeira, cara, você pode ter certeza que vai ser uma potência. É outra situação, né? Mas exato. E aí, eu olhei pra cara dele, pro rosto do pastor assim, eu falei assim, sabe aquela parte na Bíblia que tá escrito que nós temos que sentir dor de parto pelo nosso irmão? Eu tô sentindo isso e eu não queria. E eu comecei a chorar. Coloquei as mãos no rosto assim, ó, e eu não conseguia parar de chorar. E o pastor ficou me observando assim. E quando eu terminei de chorar, que eu levei alguns minutos, que eu sou muito chorão, cara. Quando se trata de vidas... Um homem desse tamanho chorando. Chega, respira. parou. Sim. É isso mesmo. Faltou, calma, Átila. Ele falou assim pra mim, eu não ia te falar nada agora, mas... Você tá... como foi as palavras que ele usou? Deus está te levantando como um futuro líder desse ministério. Na hora que ele falou aquilo, eu olhei pra ele e falei, poxa, mano... Quase falou, tá repreendido. Sabe que eu chorei? Sabe que eu chorei? Eu olhei pra ele. Eu olhei pra ele e ele falou assim pra mim, vai orando, que Deus está te levantando como um líder naquele lugar. E eu confesso, eu saí daquela reunião com ele, eu montei na moto e já saí orando. Não deu 15 dias. Não deu 15 dias. Eu já estava como administrador do grupo e já estava coordenando as reuniões. Uau, Olha glória a só, Deus. legal. Então, Deus faz a obra por completo, né, cara? Isso, e Deus, é que nem eu falo, Deus tem pressa. O Senhor, ele tem pressa. E cabe a nós ter discernimento e falar assim, ó, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E é o que a gente estava falando no começo, né? Antes de começar a reunião. Quando a gente recebe uma cura, a gente carrega uma responsabilidade também, né? Vocês foram curados
E veio junto uma responsabilidade. De fato, eu costumo dizer que a pessoa, ela se torna uma pessoa curada mesmo quando ela passa a cuidar de vidas. Aham. Porque quando você pensa, esse ministério que a gente tá à frente, a gente leva pancada pra caramba no mundo espiritual. Muito. A Tem guerra dia- espiritual é grande, né? Faz o quê? Um mês. Cara, eu levei porrada de todo lado, eu fiquei no chão, cara. Essa daqui desesperada e eu agarrado, deitado no chão assim, e ela me puxando, espiritualmente falando, sabe? Uhum. E eu falando pra ela, eu não quero mais saber de igreja, eu não vou mais pra igreja. Meu, deixa eu. Ela falou, não, vamos continuar. E aí o pastor Eberson foi lá na minha casa, orou, sabe? E falou assim pra mim, Átila, é assim. Quando você começa a cuidar de vidas, você entra na brecha por essas vidas, você se torna um O alvo. contra-ataque vem, né? Vem forte, vem pesado. Exatamente. E pra glória de Deus eu passei por tudo, né? O Senhor, nessa Santa Ceia agora, nessa última Santa Ceia, eu pude... como que fala? A aliança? Renovar. Renovei a com minha você. aliança com o Senhor. Aham. E Ele devolveu toda a minha força. Glória a Deus. E estamos aí na frente do trabalho a milhão, de novo. Maravilha. E- O, Eu ia só falar. não, só Não, pode ir. fazer um comentário, porque teve uma... Se não me engano, eu não lembro se foi um Tadel ou se foi um Carisma, que... Não, foi reunião de líderes e auxiliares de célula, que a gente estava conversando, o pastor Flávio ali, você, o Marcelo, o Kiki. É Kiki porque ele é gago. Né? Marcelo, abraço, cara, te amo. Marcelo Um dos é meu líder de célula. patrocinadores, hein? E é um dos Cuidado. nossos patrocinadores. Marcelo é meu líder de célula. Meu amigo, Ele é meu top, cara. Eu chamo ele de Kiki, assim, com um amor muito grande. Não é tirando sarro. Aniversário E- dele hoje, né? Aniversário dele hoje. Marcelinho, Ô! parabéns. O Deus podcast te vai abençoe. sair só depois, mas tudo bem. Parabéns, Marcelo. Hoje é dia 15 de maio. 15 de maio. Marcelo. Parabéns. E a gente tava conversando e você falou, pô, Maria, esses dias brigou comigo porque sabadão eu saí do trampo, ao invés de eu ir pra casa, eu fiquei ali no Rio conversando com os nós e evangelizando. Eu falei, cara, isso é obra de Deus. Assim, é inevitável, lógico, a situação que eles vivem ali, eles estão mau cheiro e pinga e não sei o que, né, cheiro de álcool e tal. Pô, eu cheguei em casa abraçando os caras com cheiro de álcool, a Maria ficou brava comigo, mas eu vim embora. Mas assim, eu achei maravilhoso, cara. Porque assim, eu não tenho esse desprendimento e é algo que eu preciso aprender. E ter vocês hoje aqui, eu acho que até para a equipe, para todo Sim. mundo, para a Dai, é uma lição de ir atrás de vidas, Constrange, né? de fazer aquilo que Deus, ele chamou, que Jesus chamou para fazer, né? Que é buscar a ovelha perdida, é ganhar almas, né? Sim. Eu levo muito a sério aquela passagem que Jesus veio para aqueles que estão doentes. Se a gente olhar hoje o mundo das drogas, cara, a humanidade tá perdida. Tá perdida. É muito mais além do que a gente possa imaginar. Quando aquela pessoa que você menos espera, ela é uma pessoa usuária de algum tipo de entorpecente. Sim. Essa cena aí que você falou, eu tava num sabadão, a Maria trabalhando, o meu bebê do lado, e nós ficamos sabendo de um rapaz que tava frequentando os firmados, ele se perdeu. Onde ele tá? Ah, parece que viram ele lá na beira do rio. E tava um dia meio chuvoso, assim, um dia meio, sabe? Aí eu falei, na moral, cada um com seus problemas. Na hora que eu falei isso, o senhor falou, isso aí se tornou um problema seu também. Sim. Na hora eu liguei pra ela e falei assim, paixão, eu tô indo lá no rio. Cheguei lá escorregando naquela barrancada a ponto de cair dentro daquele rio. Ali na Gamelinha. A Gameleia, na frente da igreja. no fundo da igreja, né? Isso, cheguei lá assim, ó, os caras olhando, tal, uns desconfiados, eu abracei. Eu abracei o que tava na esquerda e dois que estavam na direita, sendo do meio a ovelha perdida. Aham. E aí eu falei, ô galera, boa tarde. Os caras olhando assim, olhou o cara da igreja ali, os caras, pelo amor de Deus. Eu falei, vem pra cá, vamos conversar. Então, eu tenho esse dom, Paulo. Uhum. O Senhor, ele me deu de presente esse dom. Amém. Eu amo, cara. Amém. Eu amo fazer isso aí, esse tipo de resgate. Eu tenho pessoas aqui no meu celular que... O nome dele é Rogério. Ele conviveu 7 anos na rua comendo lixo. No começo da minha conversão, Maria grávida.
Nós dentro de uma favela lá na Vila Progresso. 2h da manhã. 2h da manhã. E a gente conseguiu resgatar esse cara. Já se fazem 3 anos que ele tá bem. Glória a Deus. O cara Glória a tá Deus. integrado na sociedade. O cara hoje tá no seio da família. E o cara é uma bênção. Então, Amém. assim, a Seria gente... até legal de vocês trazerem ele pra contar a É. história dele. Bem Ó, legal. legal. Já anota aí, Nossa, produção, muito que é bom. ele mesmo. Eu que produzo. Eu que estou incumbido agora de Ô, produzir Átila, os episódios. só ficou, assim, uma curiosidade que você não terminou de falar sobre o encontro com Deus. O que aconteceu. Ah. E já a última pergunta aqui pra vocês, na verdade, pra vocês deixarem uma mensagem pras pessoas que estão passando por isso e os familiares também dessas pessoas, o que vocês podem falar pra elas. Legal. Tá. Conta do encontro com Deus, que a gente já fala dos E firmados, você- como isso, funciona. A Maria vai falar dos firmados e eu vou finalizar aqui falando do encontro com Deus. E aí, todas as ministrações, eu ia lá na frente, receber oração. Quando finalizou, eu falei, né? Não aconteceu nada, meu Deus, eu não acredito. Pensando, não falei nada pra ninguém, não. Tá? Meio daquele jeito, meio ignorante. Cheguei em casa, a Maria tava, e aí? E aí? Eu olhei pra cara dela, não aconteceu nada. Ela, como assim, meu? Falei, vou fazer o quê? Eu fui lá na frente receber todas as orações. Pediram pra repetir um monte de coisa, eu repeti. Pediram pra fechar o olho, eu fechei. Pediram pra não conversar lá, eu não conversei. Eu fiz todo, segui o protocolo. Se não aconteceu nada, a culpa é minha. Porque ela já tava... ela já tava tipo... Lógico, você não prestou atenção na hora que tava falando. Eu falei, meu Deus. E o caderno cheio de anotação, tudo anotado. Ô, louco, meu Deus do céu. Eu tenho Querendo até... abrir a cabeça assim, eita, Jesus, eita, tá aberto agora. No outro dia, foi a finalização no culto. Vai todo mundo lá pra frente pra receber oração. Cheguei lá na frente. Aquela tal. festança toda. Mó festança É. aqui, ó. Nem aconteceu nada. Fazer o que aqui na frente? Eu sempre fui muito sincero, cara. Chega a ser feio você desse jeito. Dá licença, chamar o pra quê lá na frente? Nem aconteceu nada, vou... Saco, viu? E aí eu fui. Eu faço isso, mas sou obediente, Uhum. né? Aham. Eu, de uma certa forma, eu consigo obedecer. E aí, cheguei lá na frente, tal, todo mundo fecha seus olhos aí, que o pastor vai orar. E eu, tipo, não conseguia fechar meu olho, cara. Eu era um cara tão perturbado, Deus que me perdoe falar, que eu só na meia foi, assim, ó. Um olho fechado, outro aberto. E o pastor Flávio, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Eu baixava a cabeça que eu não queria nem ver a cara dele, que eu morria de medo. De repente, quando eu abri os olhos, ele tava assim, olhando pra mim. Meu Deus do céu, cara. Eu nunca senti tanto medo. É na minha vida. agora. Olhei pra Nenhum porta. assalto te deu tanto medo. Não. Não Nossa. tinha. Não tinha. Era Sim. loucura. Adrenalina, né? Olhei pra portona de vida e falei, eu vou correr. Só que na hora ele olhou pra mim, ele deu 2 passos pra frente e perguntou: o senhor tá mandando te perguntar se você quer ser liberto do álcool e da droga agora. E eu olhei pra ele e falei, meu Deus, eu não falei nada pra ele. Eu só fiz assim, ó, com a cabeça. Ele falou amém. Aí ele colocou a mão aqui na minha barriga. Claro, eu tava mais magro. Bem mais magro. Agora tem barriga, né? Tem barriga. E aí ele orou e eu senti uma sensação muito louca. Aham. Nunca senti nada parecido. Foi como se algo tivesse ligado aqui dentro. E aí ele pediu pra mim se acalmar e ele fez assim, ó. Ele puxou, quando ele puxou a sensação passou na hora. Uau. E ele fez assim, ó. O Senhor, ele bugava aqueles olhos azul, fazia assim, ó. O Senhor te libertou agora. Se você voltar a andar naquelas velhas trilhas que você andava, eu te mato. Nossa. Com essas palavras. E eu só aqui, ó. Recado Se direto você de é Deus. poucas ideias, Deus então. Deus, então, tá vendo? Sim. É essa língua, É. eu entendo. O papo é reto, direto, entendeu? Se eu não gostei, eu falo. Se eu tiver que ouvir, pode vir com a madeira junto, entendeu? E aí eu só concordei e eu fui liberto naquele dia. Maravilha. Eu fui liberto Que naquele benção. dia, pra glória de Deus. Glória a Deus. Agora a Maria vai deixar um recado aqui pra gente. Primeiro eu vou falar do trabalho dos firmados, né? Os firmados na Rocha.
Às vezes as pessoas ela têm uma visão de que a gente só trabalha com dependente químico, né? E, na verdade, não é o nosso trabalhar. Ali é uma reunião onde que as pessoas chegam e elas se sentem à vontade de falar dos problemas e da dificuldade dela, né? E quando a reunião acontece, a gente trabalha com os dependentes e com os codependentes. Geralmente, os codependentes, eles são as mulheres, né? E os dependentes são homens. Mas tem caso também de mulheres também dependentes. Né? E eu também tenho conhecimento de causa, né? Que a gente acabou não falando aqui, mas eu tenho como usuária. Eu não tenho como dependência, né? E os firmados ali, eles encontram um lugar onde que eles podem falar uma verdade. E ali eles não vão ser criticados. Independente da forma que você chega, né? Que a gente acha que é só o dependente de droga que tem problema. Mas atrás da dependência tem uma ansiedade, tem uma depressão, né? E quando se tem ali, as pessoas têm seus medos. E ali, ouvindo as histórias, as pessoas falam, né, mocinho? Quando as pessoas chegam ali, às vezes elas nem querem falar nada e, de repente, elas falam. E ali elas são orientadas pelo Senhor. Né? Porque a gente já tentou a gente vai conduzir a reunião desse jeito, mas acontece tudo ao contrário. Porque a gente deixa com que o Senhor trabalhe. A confissão gera cura, né? O Senhor, ele trabalha através de nós. Eu vou falar aqui, vou interromper, perdão. Nós temos caso lá Nós temos um caso do irmão. Eu vou até falar o nome dele, o Jefferson. Ele é o despachante lá da nossa igreja, top, parceirão. Ele chegou lá, ele nem frequentava a igreja, nem nada. Ele chegou lá viciado 30 anos da vida dele viciado, sem parar, uso contínuo, 30 anos. Nossa. Quando ele chegou lá, eu tava orando, bateu na porta, eu olhei pra trás e ele falou, aqui que é a reunião dos drogados? Eu olhei pra ele e falei, Chegou o pé na porta, né? Reunião dos drogados. Ele falou minha língua. Eu falei, entra aqui. Ele já entrou, um homem quase de 1,90 m, uma muralha, chorando. Eu falei, nossa, ele, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não presto, eu tenho uma família linda. Ele é um cara bem de vida, cara, sabe? E ele falando tudo isso, ele começou a falar o que ele se sentia, o que ele era, e eu deixei ele vomitar tudo aquilo. E depois que ele falou, uns 15, 20 minutos... Eu falei assim pra ele, você acredita que o Senhor pode te libertar aqui hoje? Ele olhou pra mim assim, ele falou, eu acredito. Eu falei, então se liga. Pai, em nome de Jesus, a Bíblia fala que aquele que se arrepende, confessa, ele alcança a misericórdia de Deus. Então nessa noite, Senhor, eu peço que o Senhor visite o sangue do Jefferson e liberta ele, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. E eu creio e eu digo amém. Tá até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Numa oração dessa, uma oração simples, objetiva e humilde. O Senhor libertou a vida dele. Maravilha, né? Amém. Deus é top, né? E as mulheres, quando elas chegam assim, elas chegam também... às vezes elas não entendem, mas elas são gatilhos, né? Elas não entendem que a forma que elas têm que se posicionar, que é buscar o Senhor, através da vida dela, elas se encherem da presença do Senhor e transbordar sobre a vida do outro, né? E aí, geralmente, elas chegam batendo de frente, achando que é só o outro que tem problema, achando que o outro que é o problema. Que tem que mudar, E quando elas chegam ali nos firmados, elas acabam entendendo que a transformação só vai acontecer quando ela se permitir. Né? E ali a gente trabalha isso, né? Hoje a gente está trabalhando as mulheres da Bíblia, que é uma palavra, a gente traz o direcionamento dessas mulheres, né? E depois a gente acaba falando como foi a nossa semana. E pessoas ali foram libertas de depressão, de ansiedade, igual a Aya chegou desacreditada. Ela foi batizada pelo Espírito Santo através de um louvor. Uau, glória a Deus. Né, num culto. Louvor porque a gente liberta, né, cara? Louvor liberta. Então, e ela chegou assim, e ela falou que não acreditava que ela chorava tanto, se sentiu tão bem, que ela chegou na segunda-feira e falou assim, o Senhor me alcançou. Né? Amém. Porque a gente fala que é todo um tratamento, não é só os firmados, é o firmados, é célula, é culto, é um comunhão. conjunto. É um É o conjunto. conjunto da obra, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só chegar ali e o Senhor vai curar. Não. Eu deixo bem claro, irmão, se a sua intenção é só firmados, não vai acontecer. É necessário que você venha, assim, na manutenção da semana, todas as segundas, só que você tem que passar por uma célula, frequentar os cultos e todas as outras atividades dentro da loja, que vai funcionar. Foi assim que aconteceu na minha vida. E essas mulheres, quando elas chegam lá, e elas encontram a presença do Senhor, né?
elas encontram direcionamento, elas encontram... E o Senhor ensina elas a se posicionarem dentro daquela situação. Porque, às vezes, olhar o problema do outro é muito fácil. Mas enxergar aonde você está sendo o gatilho que é o difícil. Você encontrar a causa da coisa, né? E aí, os firmados femininos, na verdade, ele mostra isso. Quando a pessoa, elas chegam com ansiedade e depressão, o Senhor também usa pessoas ali para direcionar, né? Com conhecimento da causa também, né? E o que eu posso dizer que o firmados, ele é para todos. Ali é uma cura da família, né? Amém. Que não seja somente olhar como o lugar onde só tem dependentes químicos. Porque não é só isso. Às vezes, que nem a gente fala assim, a gente tem o Wendel, que o Wendel também chegou desacreditado. Chegou para conhecer ali qual que seria a obra do Senhor na vida dele. Detalhe, 30 anos também envolvido, cara. Nossa, Os caras conheceram muito no tempo, né? exército. Nossa. E os caras tá já quase com 50. É tempo, é uma vida. É uma vida, cara. É uma vida. E o Senhor usa eles hoje grandemente, né? Hoje, para fazer ideia, a gente está aqui, mas quem está conduzindo a reunião lá é o Wendel, né? Um cara que chegou desacreditado, que ele é Fico o... até emocionado, Deus cara. faz a Deus. obra, né, É. cara? Deus é... né? E que possamos entender que não somos nós quem fazemos, que o Senhor faz através de nós, né? Que nós somos ferramentas de precisão, que nem o Átila fala. A gente tem que deixar o Senhor nos usar como ferramenta de precisão, né? Que não sejamos simplesmente um cristão dentro da igreja, que é isso que a gente tem visto hoje em dia. As pessoas, quando estão juntos, cristão com cristão, só dá cristão, e cristão fora da igreja. Aí é fácil, né? Como que você tem se comportado? E é isso que a gente ensina também ali nos firmados, né? Que não é só ali, é fora dali. Né? Sim. Amém? Obrigado pela perninha. Aquela perninha que Obrigado. Isso aí. Faça um convite, então, pro pessoal. Vai lá, amor, faz aí. Aquela perninha que não funciona, né? Tá. Então, vocês que tá vivendo uma dificuldade com dependência química, com ansiedade, depressão, solidão, venha fazer uma visita toda segunda-feira, às 20 horas, nos Firmados na Rocha. Ali você vai encontrar pessoas que conseguem abraçar, que conseguem entender e que você não será mais um problema, né? Porque ali o Espírito Sim. Santo, ele faz a obra. Porque ali é morada do Senhor. Amém. Rua Joaquim Marra, 2203, Vila Matilde. Amém. Também para reforçar o recado dela, para as Sim. pessoas que convivem também com dependentes ou alcoólatras e não sabem lidar com a situação. Faço convite para vocês também estarem lá, porque ali o Senhor vai dar estratégia e o Senhor vai mostrar quais são as armas que são necessárias usar para combater. Em nome de Jesus. Amém. E só para Amém. concluir, não é um culto, é uma reunião. É uma terapia dentro da palavra. Amém. Isso Glória aí, a Deus. Legal. Isso é bom esclarecer, porque às vezes, como a gente tem muita a referência de AA, não sei o que e tal, lá fora, e não é embasado na palavra, é bom esclarecer que é uma reunião, né? Assim, tem uns momentos de descontração, acredito, Tem. ali, uma coisa mais leve. Sei não, mas né? acho que o Hamilton pode responder isso aí. Uma coisa mais leve, justamente para você atrair e ter a galera ali. Porque se é uma coisa muito maçante, muito chata e tal, o cara meio que dá uma espantada, né? Sim. Então, acredito que quanto mais leve, eu acho Sim. que mais você atrai mais a presença e você consegue consolidar a pessoa ali para, não sei se a colocação correta, mas finalizar o trabalho. Exato. Né? É que um ex-dependente sempre precisa da manutenção, né? Nunca... porque tem os gatilhos, né? Psicólogos. Gostaria de aproveitar aqui, se vocês me derem licença. Oh. Psicólogos formados, estagiários que estiverem assistindo, se você quiser ser voluntário convidamos. aí, te Bem, convidamos, falou deixamos tudo. aberto Super para vocês aí. bem-vindos. Serão super bem-vindos nesse projeto. Amém. Sim. Gente, para finalizar o papo, queria deixar um versículo aí para meditação. Gálatas 5, 13 e 14, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Amém. Verso 14, diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Cara, Sobre E isso. quando eu estava me preparando para esse papo e tal, o Senhor me mostrou esses versículos e eu falei, não, isso é a vida deles, é o que eles vivem ali. Né? Eles Verdade. deixam muitas vezes, né, como foi o episódio do sábado lá,
para estar com essas pessoas, para trazer de volta, né? Para resgatar. E é isso. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. pelo Glória a papo. Deus pela vida Deus de abençoe vocês. Deus Eu que continue agradeço a capacitando, oportunidade. dando sabedoria, essa caminhada aí. E é isso. Gente, não se esqueçam. Curte, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreve Aqui, ó. no RochaCast. Sim. E tamo junto até o próximo episódio, se Deus assim Deus permitir. abençoe, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Tchau. Tchau.